A Igreja Adventista é uma igreja exclusivista? A Igreja Adventista é uma igreja exclusivista? Professor, o que a Bíblia fala sobre isso? E não, eu quero que você fale, a Igreja Adventista ela é exclusivista mesmo? O que é exclusivista, né? A crença de que a Igreja Adventista crê que ela é a única igreja verdadeira no mundo e que os únicos salvos serão os adventistas. Obviamente, o exclusivismo é uma característica de um movimento sectário. E muitos acabam, ao saberem da doutrina adventista sobre a igreja remanescente, eles acabam confundindo as coisas. Já que a igreja adventista crê ser a igreja remanescente, isso estaria, diríamos assim, dizendo, entre outras coisas, que os adventistas creem que são os únicos salvos. Mas eu garanto para você, amigo telespectador, isso é uma mentira com todas as letras maiúsculas. E eu posso citar para você algumas fontes a respeito. Isso é uma mentira com todas as letras maiúsculas. Eu vou citar aqui algo de Ellen White, primeiramente, por ser cofundadora do Adventismo e por ser considerada profetisa não canônica no Adventismo. Tá no livro O Grande Conflito. É uma citação que eu uso muito, então por isso que eu vou lembrar dela, tá? Páginas 383 e 449. Só para você perceber que coisas que críticos dizem sobre o Adventismo simplesmente não faz sentido, tá? O que eu recomendo para você, amigo telespectador? Que você vá a livros adventistas para você descobrir aquilo no que os adventistas realmente acreditam. Porque se você for na internet, você vai ver uma bobagem atrás da outra, tá? Então, primeiramente, O Grande Conflito, página 383. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? É uma pergunta que Ellen White faz e agora ela dá a resposta. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Para Ellen White, a maior parte dos filhos de Deus não está na igreja adventista. A maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante, inclusive na igreja católica. Ela fala na página 449, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, assim fazendo, estava a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Então, a ideia de que o adventismo é uma religião exclusivista é uma mentira. Então, a ideia de que o adventismo é uma religião exclusivista é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Nós cremos sim que somos uma igreja remanescente para pregarmos o evangelho contextualizado nas 3 mensagens de Apocalipse 14. Agora, dizer que somos os únicos verdadeiros e salvos, a distância entre isso e outra afirmação é muito longa. Na verdade, a maior parte dos filhos de Deus está em todos os movimentos religiosos. Nós temos a convicção de que na nossa igreja tem trigo e tem joio, que vai ser queimado no lago de fogo. Não é? Que vai ser queimado no lago de fogo. Não é? Então, se você ouviu falar que o adventismo é exclusivista, não creia nessa afirmação. Tá? Vários teólogos, na verdade, vários apologistas ensinaram isso ao longo dos anos. Eu até reconheço, você pode encontrar, às vezes, algum membro da igreja adventista que faz uma abordagem equivocada e ele não lê a literatura da própria igreja dele e acaba falando bobagem. Mas eu te garanto, a membresia como um todo, as nossas obras, fontes primárias, seja o Grande Conflito, seja o Nisto Cremos, seja o Questões sobre Doutrina, nós não ensinamos essa barbaridade. Nós não ensinamos essa barbaridade. Os filhos de Deus estão em todos os lugares e Deus os usa. Até mesmo no Questões sobre Doutrina tem uma citação muito clara falando que Deus usa seus filhos para pregar o evangelho, inclusive em outras igrejas.
as missões mundiais onde há cristãos evangélicos levando a mensagem de salvação, Deus está usando eles. Como dizer que só o adventista é salvo? Isso é uma loucura, isso não faz parte da nossa doutrina. Vamos ler o que Ellen White disse. Ele falou para irmos aos livros, né? Para irmos às fontes primárias. Ok. A grande obra do Evangelho não deve encerrar-se com poder menor do que o que assinalou o seu início. Os servos de Deus, com seus rostos iluminados e resplandecendo de santa consagração, apressar-se-ão de lugar em lugar, proclamando a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão milagres, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Pessoas de todas as classes unir-se-ão com os que proclamam a mensagem do terceiro anjo. Muitos dos que haviam se unido às igrejas da Babilônia aceitarão a chamada poderosa. Ellen G. White, O Grande Conflito. Vi que outros estavam sendo acrescentados aos que guardam os mandamentos de Deus. A voz do anjo poderoso é ouvida do céu para unir-se à terceira mensagem e dar poder e força à sua obra. Meus irmãos e irmãs, vi que uma grande obra devia ser feita no mundo, e poucos estão preparados para o que está diante de nós. Multidões que agora se encontram nas igrejas da Babilônia sairão delas com alegria ao ouvirem a verdade. Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Ellen G. White, Primeiros Escritos, página 261, edição em inglês, 1882-1884. Que todos tenham cuidado para não levantar um clamor contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que está exaltando o estandarte da justiça nestes últimos dias. Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, página 58, 1893. Não há outro caminho seguro a não ser o de seguir o que diz a Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que existe entre nós. Manuscript Releases, volume 9, 1891. Quando, em uma conferência geral, os juízos de homens escolhidos de diferentes partes do campo, de todas as igrejas e de todas as conferências se reúnem, essa assembleia deve ser respeitada como a maior autoridade que Deus tem sobre a terra. Testemunhos para Ministros e Obreiros, página 342. Vamos lá. Acho que essa é a última dessa fase de exclusivismo. God's True Church Today. Você pode encontrar isso no site da própria igreja, tá lá para você acessar. Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia atende aos requisitos chamados em Apocalipse 12, 17. Como a igreja remanescente, como a igreja que guarda todos os mandamentos, como a igreja, a última bolacha do pacote de Apocalipse, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Repetindo aqui, somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia atende aos requisitos chamados em Apocalipse 12, 17. Se isso aqui não é exclusivismo, é o quê? Isso está saindo de dentro da igreja adventista, de dentro dos documentos, dos livros, da própria igreja adventista, da boca da mulher que profetizou as coisas que a igreja acredita. Então, mais um aqui, mais um texto. Eu sei que é difícil. Adventistas do Sétimo Dia não gostam das fontes primárias. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Adventistas do Sétimo Dia não gostam das fontes primárias porque as fontes primárias mostram, de fato, o que a igreja defende, o que a igreja acredita, o que a igreja preserva, onde está a base da teologia daquela própria igreja. Então, os membros da igreja adventista, quando a gente começa a mostrar muitos textos originais de Ellen White, os adventistas não gostam disso. Por quê? Porque eles estão sendo expostos ao que, de fato, a tal da profetisa disse. São palavras dela. Porque a palavra do Leandro Quadros, gente, perto da palavra de Ellen White, não vale nada. Não vale absolutamente nada.
Então, o que vale dentro do Adventismo do Sétimo Dia, como diz a crença 18, é a autoridade de Ellen White. Por isso que mostrar os textos é importantíssimo, para que vocês vejam que de fato foi escrito. E que eu mostrei vários aqui, só nessa sequência, acho que foram 8 textos, 9 textos em sequência, falando sobre exclusivismo. E nesse canal tem vários vídeos com 30, 40, 50 textos só de exclusivismo aqui, Babilônias, etc. Como o Adventismo defende, tá? Mais um. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com as Escrituras, atende às especificações de Apocalipse 12:17, 14:6-12, assim como na Arca de Noé, a Arca de Noé foi o único, ouça essa palavra, o único lugar de segurança e salvação, tal também é a Igreja remanescente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É difícil, porque eu sei que pro Adventista do Sétimo Dia, quando eles vêm aqui no canal, eu sei porque eu converso com vários pelo WhatsApp. E eles conversam comigo e eles falam, Rodrigo, eu fui ver o texto, depois eu vi um outro texto, depois eu vi mais textos, e eu fiquei estressado, fiquei com raiva. Eu me senti como se eu estivesse sendo enganado, como se fosse uma criança sendo enganada por um adulto. Porque o Adventista do Sétimo Dia, hoje, ele não faz ideia do que Ellen White escreveu. Mas ele acredita no que o pastor fala que ela escreveu. E Ellen White escrevia coisas justamente para ajudar pastores a vender um peixe que, na verdade, era um coelho. Então, dentro desse contexto de exclusivismo, essa frase, que ainda está no site da revista Ministry, está no site da revista Ministry. Para quem quiser, eu passo essa apresentação por PDF, para quem desejar. Me avise aqui nos comentários, eu mando para você por e-mail. Tem os links, tem as fontes, tem tudo lá. Basta querer pesquisar. Não é muito difícil, gente. Parar de ser enganado, parar de ser feito de idiota, não é difícil. Basta ir às fontes primárias, como ele mesmo falou, né? Volto a dizer aqui, revista Ministry, The Remnant Church, revista Magazine, Ministry Magazine 1970, ainda está no site hoje. Assim como a Arca de Noé foi o único lugar de segurança e salvação, tal também é a Igreja remanescente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí você lembra que ele falou que não, aqui na nossa igreja, nós não acreditamos que os Adventistas serão salvos, etc. Bom, tá aqui a Arca. Qual é a Arca de Noé da Igreja Adventista? A Arca é a própria igreja. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, vamos fechar esse tema de exclusivismo aqui rapidamente. A Igreja Adventista é exclusivista? Confirmado, sim, óbvio que é. Tá aqui as fontes que eu coloquei para você, os textos que eu coloquei para você de vários momentos, vários anos, várias fontes diversas. E tem muito mais, a gente poderia ficar aqui 1 hora só com texto de exclusivismo, Babilônia. As batistas, igrejas nominais, como chama? Os templos de Satanás, enfim, todo aquele vômito teológico de Ellen White que você já conhece. Então, a Igreja Adventista é exclusivista? Sim. Dentro do contexto, quais os contextos? 3 contextos. De pessoa, porque o membro se acha remanescente. Ele acredita que apenas adventistas do sétimo dia são os verdadeiros guardadores da lei. Qual outro contexto do exclusivismo? CNPJ, conferência geral. Você viu no texto comigo aqui. Tá lá, CNPJ, Conferência Geral, a Organização dos Adventistas do Sétimo Dia é a voz e a autoridade de Deus na Terra. Confirmado, tá aqui no texto da própria Ellen White. E terceiro, a profetisa mensageira de Deus. Não existe nenhum outro profeta de Deus no mundo reconhecido pelo Adventismo. Você já se perguntou isso alguma vez? Já parou para pensar nisso por alguns segundos? Por que a Igreja Adventista não reconhece nenhum outro profeta em 2025, 2024, 2020? Desde 1915, no ano da morte de Ellen White, nunca surgiu, ou não precisava nem surgir dentro da Igreja Adventista. Poderia surgir fora, numa outra igreja, por exemplo. Não, a Igreja Adventista nunca reconheceu outros profetas ou outro profeta desde a morte de Ellen White. Então nós já estamos em 2025 e nenhum outro profeta se levantou, reconhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então você tem uma profetisa que é intocável,
você tem um CNPJ, que é a autoridade suprema de Deus no planeta Terra, e você tem a pessoa que acredita que ela guarda todos os mandamentos de Deus. Aí você faz o pacote completo. Aí você tem o pacote completo.